Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Collincast. Eu sou Juliana Collin, diretora da Collin Viagens, especialista em intercâmbio, e hoje nós vamos conversar com a Luciana Bernardes. Ela é responsável pela admissão dos alunos da América Latina no Great Lakes College, em Toronto. Lu, seja muito bem-vinda e me conte como é estudar e morar em Toronto. Oi, Ju, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos, né, que estão nos assistindo. Eu sou a Luciana, então, trabalho no The Great Lakes College of Toronto. Apesar do nome ser college, nós somos uma high school, então eu gosto de deixar isso claro, né, porque às vezes as pessoas escutam o nome college e associam a um curso de college, e na verdade não é um curso superior, é um curso é uma escola de high school, tá? Então, como é morar e estudar em Toronto? Toronto é uma cidade, o Canadá em geral é uma cidade multicultural, e Toronto obviamente tu vai encontrar todas as culturas, então eu diria que é explorar o mundo morando aqui, né, tu encontra todas as culturas, tu conhece muitas pessoas de diversas partes do mundo, tu aprende muito sobre as diferentes culturas, aqui tu encontra muitas culinárias, tu vai ouvir vários idiomas, então é uma cidade multicultural, que só tem, assim, enriquecimento, né, para a cultura mesmo. Eu digo também que estudar aqui é encontrar instituições muito grandiosas, assim, com laboratórios, com uma infra muito boa, com uma qualidade de ensino muito boa. Então, as bibliotecas aqui são diferentes, assim, eu, pelo menos, no Brasil não conheço bibliotecas assim. Então, tem bibliotecas aqui que elas têm como se fossem umas cabines que as pessoas, de vidro, que as pessoas ficam estudando ali, às vezes até para fazer uma reunião, né, virtual, enfim, são grandiosas, tem muitos livros, então, assim, os recursos que eles oferecem, né, são muito bons. É legal também falar sobre a locomoção aqui, andar de transporte público é muito fácil, então, principalmente, né, para essa questão dos adolescentes que vêm estudar aqui, eu vou falar mais da área dos adolescentes, porque é a minha área, né, então, assim, é muito comum tu ver adolescentes andando na rua até mesmo de noite, por questão da segurança mesmo, que aqui a gente não se preocupa tanto com isso, né, então, tu vê, é comum às 10 horas da noite, aqui escurece no verão, às 9, então, assim, 10 horas da noite, os adolescentes voltando para casa, dos parques, enfim, é normal isso, né, a questão também de tu poder usar o teu celular, que falar uma coisa assim, usar o celular parece tão comum, mas aqui, tu usa teu celular dentro do metrô, na rua, tu não precisa entrar num lugar para atender uma ligação, para mandar uma mensagem, né, não pensa que alguém vai passar correndo e vai pegar o teu celular. Tu vê muitas pessoas também trabalhando nos parques, né, porque chega o verão, começa a esquentar, as pessoas pegam o seu laptop, vão para o parque, ficam ali sentados, trabalhando, então, assim, elas estão vivendo a vida delas sem se preocupar. Isso é uma coisa que é muito importante, a gente relaxa um pouco em relação à segurança. Não é 100% seguro, não vou dizer isso, tá? Mas é uma coisa que a gente não fica pensando que alguém vai vir, vai pegar. Então, tu vê um morador de rua usando celular, sabe? É uma coisa, totalmente diferente. Então, realmente, a questão da segurança é uma coisa que nos prende bastante aqui. É muito comum tu ver as pessoas sem se preocupar com isso. Então, para a vida de adolescente é maravilhoso, né? Porque até para os pais poderem também se sentirem mais seguros. Sim, eu falo que é super importante a gente indicar um destino seguro para os alunos, até por essa questão da família, sabe? Porque, assim, eu sou mãe também, então eu me vejo na situação dos pais, sabe? Então, assim, a gente quer ter notícia dos filhos e nem sempre a gente consegue falar com eles em tempo real, né? Então, assim, às É, vezes estão em aula, estão passeando, estão sem sinal, alguma coisa assim, e aí já surge aquele, nossa, cadê? Né, exato. tá, não tem contato. Então, assim, é importante a gente ter em mente essa questão. É uma cidade segura, tem um policiamento eficaz, os bairros são seguros, né, como você falou, as comunidades são bem organizadas, tem uma infraestrutura urbana de qualidade, um sistema de transporte público que funciona, e é uma cidade Uhum, acolhedora, porque é uma cidade multicultural, né? Então, é. assim, realmente é muito tranquilo para a gente esse fato de falar, olha, pode ficar tranquilo, porque Isso. tá numa cidade segura e sabe que só deve ter ficado sem bateria, só isso, mas daqui a pouco vai aparecer, vai dar notícia. Então, assim, isso para a gente é muito importante também. Aqui é super normal tu ver os adolescentes, eles fazendo a programação deles e indo sozinhos, assim, não é o pai que vai levar, tem uma festa, o pai leva, ou vai num parque, o pai tem que levar. Não, aqui eles se viram, sabe? É normal. Então, quando tu fala, vou levar um adolescente, as pessoas ficam meio, até assim, te olhando, mas precisa levar, né? Porque eles também não entendem. Então, às vezes, tu vê o outro lado, né? Tu vê o lado do pai que quer que acompanhe os filhos, e tu vê o lado das pessoas que já estão acostumadas a morar aqui, que não entendem assim, mas como tu vai levar, ele já é grande, né? Então, assim, é realmente uma questão cultural mesmo, assim, e é super tranquilo. Lu, eu acho isso maravilhoso, porque a gente não trabalha só a questão do idioma do adolescente, a gente trabalha a autonomia dele. E é uma mudança muito grande, como você falou, né? Às vezes, o próprio adolescente também está esperando que você faça as coisas por ele, né? E eu falo que o intercâmbio, ele traz essa possibilidade de você se conhecer, você se desenvolver, e você ter que fazer as coisas por você, né? Então, É, assim, e aí num ambiente seguro, que é o melhor de tudo,
Eles vêm para cá, eles se sentem bem confortáveis, assim, quando eles sentem que os outros alunos estão fazendo por eles mesmos, né? Não tem o pai que vai levar, não tem a mãe que vai levar num local, num shopping, vai deixar eles no shopping, vai deixar eles, enfim, num parque. Não precisa disso. Eles mesmos vão sozinhos e eles sentem que andar tanto de metrô quanto de ônibus é super tranquilo. Passa a ser normal tu ver os adolescentes com essa independência deles, né? Por ser um lugar seguro. Então, quando os pais enviam os alunos, obviamente, ali na primeira semana eles ficam tensos, né? Mas, assim, passou o primeiro final de semana que o filho já fez alguma coisinha, já saiu, já foi ali, já foi aqui, já, sabe, socializou, pronto, aí eles já relaxam. Então, realmente, isso é bom também de trabalhar num lugar que a gente se sente seguro, porque aí a gente também pode ajudar os pais nessa questão, né, de dizer, olha, fica tranquilo, que tá tudo certo, ele pode sair, não tem problema nenhum, enfim. É confortável saber que os pais vão ficar tranquilos. Exatamente. Eu tenho certeza que isso é motivo de alegria para os pais, mas principalmente para o aluno, né, que se vê dono da própria vida, né, fazendo as coisas dele. Então, isso é muito importante. Lu, agora conta para a gente um pouco sobre os programas que o Great Lakes oferece. Então, como nós somos uma high school, a gente oferece o high school inteiro, né, do Grade 10 ao Grade 12, que seria o primeiro do segundo ao terceiro do segundo grau, né, porque agora já me perdi um pouco, mas é todo o high school. A gente tem os programas também de menos tempo, né, que seria 2 meses, 4 meses, 6 meses, né, para quem não quer ficar o ano inteiro. O último ano, que seria o terceiro, né, ele é um preparatório para entrar na universidade. Então, mesmo aqueles alunos que se formaram, já está formado no ensino médio, e quer fazer uma experiência internacional antes de ir para uma universidade, ele pode vir e fazer o último ano, como experiência. Ou, alguns vêm, faz o último ano, que daí já é um preparatório para entrar na universidade, e já aplica daqui para as universidades. Tanto universidades do Canadá, quanto dos Estados Unidos, quanto em outro lugar, entendeu? Não precisa ser exatamente aqui. Então, isso também pode. E a gente tem o Mini High School, que é um programa de férias, né, de 4 semanas. Esses são os nossos programas. Super legal, Lu, porque assim, muitas vezes o aluno tem o desejo de fazer um high school, mas os pais não permitem que ele possa ficar um ano inteiro fora, um semestre inteiro fora. Então, essa possibilidade de mini high school, né, que vocês oferecem é super interessante também. Lu, agora me conta um pouco sobre como é a vida mesmo do estudante de high school aí com vocês. Assim, como que é o dia a dia dele, onde que eles moram, como que é o café da manhã, como que são as aulas, o tempo livre, como que funciona aí um dia 24 horas de um estudante aí com vocês. E no Great Lakes nós temos residência, né, para os alunos. Então, é um prédio de 3 andares, o último andar são os dormitórios. O segundo andar, as salas de aula. E o primeiro andar, a cafeteria, tem mais salas de aula, a gente tem uma mini academia, uma sala de estudos, uma sala de games, enfim. Então, ele acorda de manhã, ele vai tomar o café, aí depois vai para a sala de aula, né, para ter as aulas dele durante o dia. Aí depois, ele é livre para fazer as atividades dele, tá? Então, o aluno tem o tempo dele. Claro que, eu esqueci de falar, que ele tem horário de almoço também. Então, ele almoça, aí depois tem mais ali as aulas, continua com as aulas, e depois é o tempo livre dele, e aí, aqui, o horário da janta é entre 5 e 5 e meia, começa a janta, né? E aí esse horário é o horário que eles vão jantar, e aí depois eles são livres. No verão até dá para sair para rua, para ir para parques, ainda dá para aproveitar um pouco do dia, porque escurece lá pelas 9 da noite. No inverno não, aí no inverno já é escuro, então eles ficam na residência mesmo, ou então nos quartos, ou então na sala de game, na sala de estudos, tá? O que é legal aqui, Ju, que a escola, ela é bem, assim, bem localizada. Então, tem tudo em volta da escola. Tudo o quê? Tem mercados, tem biblioteca, tem lojinhas, tem restaurantes, tem academia, que fica assim, 8 minutinhos, então geralmente eles se tornam membros dessa academia, porque nós temos uma pequenininha na escola, mas eles vão nessa academia que é maior, que tem natação, que tem aula de dança, que tem aula de pilates, enfim. Tem mais adiante, assim, uns 20 minutinhos a pé, tem um shopping que tem mercados, tem o Mercado Nations, que eu sempre recomendo para os alunos, porque é um supermercado que eles têm produtos de diversas partes do mundo, assim, então tu encontra até produtos brasileiros. Então, assim, tem comidas prontas, tem tudo em volta, tem parques, tem a estação de metrô perto, tem a parada de ônibus, os bombeiros ficam na frente da escola, tem tudo. Tudo. Bancos, fica muito prático para eles. Eles não precisam pegar ônibus para ir para um mercado, por exemplo, para um shopping. Claro que se eles quiserem, em um lugar específico, né? Mas, assim, para o dia a dia, é muito prático a vida deles aqui. Então, o mais fantástico, Lu, nisso tudo, é o fato de ser uma boarding school. O aluno mora dentro da escola, ele não está numa casa de família, ele não está num ambiente isolado. Ele está dentro da escola com supervisão, com acompanhamento, com segurança, e com todos os amigos dele morando no mesmo lugar que ele. Isso então, é um ponto forte, Ju. Sim, ele só fica sozinho se ele quiser. Exatamente, porque às vezes os pais me perguntam qual é a diferença de morar numa casa de família e morar na escola, né? Então, assim, o que eu sempre dou como referência? A família dele aqui
são os outros alunos. Obviamente que nós, né, nós também somos a família deles, né, nós, da parte administrativa, né, da escola. Mas, olha a quantidade de pessoas da mesma idade que eles têm aqui. E isso é um fator muito importante, porque eles têm companhia para jogar, para conversar, para sair, para dar uma volta, entende? E morar numa casa de família, é uma opinião, minha opinião, tá? Eu não gosto. Por quê? Porque vai morar com adultos. Às vezes pode ser um casal de idoso, às vezes pode ter criança pequena, que chora durante a noite. A gente não, às vezes é uma cultura totalmente diferente. Às vezes pode usar cozinha, às vezes não pode, às vezes tem alimentação, às vezes não tem. Então, em relação a morar numa casa de família, tá tudo certo, isso é uma escolha dos pais, não tem problema. Mas a gente não pode se envolver. Por exemplo, se der algum problema lá na casa da família, de família, a gente não tem como se envolver, porque é regras deles, né, da família. E morar na residência da escola, a gente está deixando eles no mesmo ambiente. Então, no ambiente deles, né? Porque eles têm amigos, e esses colegas de aula vão ser a família deles. Então, eu prefiro isso, porque eles se ajudam. Já tive casos, assim, aqui é muito comum os alunos virem dizer, eu estou com dificuldade em química. Aí a gente vê quem são os alunos que estão bem em química e a gente monta um grupinho de estudos, porque às vezes eles se dão melhor estudando entre eles. Então, e como os alunos aqui, eles vêm com foco em ir para a universidade, muitos deles são bem focados, então eles estudam mesmo, então são alunos assim que a gente coloca para ensinar os outros e eles conseguem aprender melhor quando eles estão aprendendo entre eles, então assim, é um reforço, né, então dá para a gente fazer trabalhar entre eles também, a socialização, sabe, isso é muito importante, socializar, fazer amizades, eles têm muitas oportunidades aqui, eles só não vão aproveitar se não quiserem, então a gente está sempre tentando fazer atividades para que eles interajam, né, para que eles conversem entre eles, para que eles façam amizades, para que eles se soltem mesmo, né, a gente tem essa preocupação de deixar eles se sentindo bem, porque eles estão longe da família, como eu disse, a família deles aqui são os alunos, né, somos nós, mas são os alunos principalmente que eles têm contato 24 horas. Então, se eles se sentem bem, eles passam tranquilidade para os pais e fica tudo bem, né? Agora, quando está numa casa de família, que está com problema, que não está gostando, que às vezes se sente sozinho, isolado, aí parece que fica tudo ruim. Então, assim, eu sempre indico ficar na residência, né? Porque se tem algum problema na residência, a gente tem como resolver, mas se tem um problema na casa de família, a gente não tem como resolver. Isso, eu falo que a casa de família, a gente não tem tanta governabilidade, porque existem regras na casa de família, como existem regras na nossa, né? E o fato do aluno estar sozinho, ou ele só e mais um, isso deixa ele, às vezes, desconfortável, porque as regras podem ser muito diferentes das regras da casa dele, a alimentação é muito diferente, né? Então, pode realmente ter um conflito. Eu falo que o melhor dos mundos é você morar dentro da escola, porque é um ambiente controlado, né? E a gente consegue intervir imediatamente. Então, assim, Lu, me conta, além de ser uma boarding school maravilhosa, no coração de Toronto, super bem localizada, quais são os diferenciais acadêmicos da Great Lakes? Principalmente nessa parte aí que você falou, dos alunos que se preparam para fazer a aplicação nas universidades. Isso. Então, assim, o sistema de ensino, ela é diferente do Brasil, né? O sistema aqui, ele é focado mesmo para a universidade. Então, assim, os alunos, eles fazem menos disciplinas do que no Brasil. Porque aqui são as disciplinas, por exemplo, assim, se ele quer fazer engenharia, ele tem as disciplinas obrigatórias, mas as eletivas a gente vai sugerir que ele pegue mais disciplinas relacionadas à engenharia, né? Mais disciplinas relacionadas a exatas. Por quê? Porque as universidades, elas vão avaliar o aluno, elas vão aceitar o aluno pela média das notas dele, né? Então, se ele tem uma alta performance, é óbvio que as universidades vão aceitar eles, vão querer esse aluno. Então, a nossa preocupação é que ele tenha notas altas. Então, quanto mais ele melhorar as notas dele, quanto mais ele tiver uma porcentagem alta, mais visível ele vai ser para as universidades. Então, a nossa preocupação é com isso, né? Esse assim, uma das coisas que a gente se preocupa aqui com os alunos, e a gente tem o nosso conselheiro que acompanha os alunos, né? Às vezes, mesmo quando tira uma nota mais baixa, ou quando não faz uma prova, ou alguma coisa assim, a gente já chama o aluno para saber o que está acontecendo, porque a gente fica monitorando o aluno. A nossa escola é uma escola reconhecida pelas universidades aqui, porque realmente a gente tem esse cuidado com o aluno, né, de preparar ele para ele ser bom, para ele ser visível, para ele até mesmo receber uma bolsa de estudos. Lembrando que bolsa de estudos aqui não é meia bolsa e nem uma bolsa inteira. Pode ser que sim, pode ser que ganhe, mas é assim um bom desconto, né, no total do pagamento do curso dele na universidade. Então, a gente também quer que ele ganhe, né, esse desconto. Então, a gente tem muitas universidades que mandam cartas de ofertas para os alunos, dizendo, né, que eles estão oferecendo um desconto no valor X, de acordo com a performance dele. Então, isso para a gente também é uma felicidade enorme, porque é o reconhecimento daquele trabalho que foi feito, né? Com certeza, muito orgulho, né? É. E aí, Lu, assim, o que é importante?
é falar isso mesmo, não é como no Brasil, né? Primeiro você se forma, depois você faz a aplicação para a universidade. Não, você constrói um currículo. Exato. E aí é importante você ter em mente o que você deseja, para você construir um currículo durante os anos de high school, já focado no curso que você deseja, na universidade que você deseja, né? Porque aí as suas chances aumentam muito mais. E eu sei que o Great Lakes tem uma taxa altíssima de aceitação nas universidades, né? Mais de 90% dos graduados são aceitos e 60% dos alunos conquistam bolsas de estudo. Então, esses são números muito importantes para a gente apresentar aqui para as pessoas, além do programa de educação personalizada, um ambiente multicultural, inclusivo, seguro, né, os alunos falando aí, dessa infraestrutura legal, da localização estratégica, que a gente sempre tem que falar disso, porque é importante, a gente está falando de uma cidade grande, exato. É uma cidade pequena, então a localização faz toda a diferença, e a gente tem datas de ingresso flexíveis, que eu acho que isso aí ajuda demais também. Fala um pouco para a gente sobre essas datas de ingresso e quais são os pré-requisitos que os alunos têm que ter para se candidatar a um high school no Great Lakes. Sim, então, a gente tem 5 semestres, 5 intakes, né? 5 datas que ele pode iniciar. Ou 5 meses, né? Enfim, que seria janeiro, março ou abril, porque às vezes, conforme os feriados e conforme o calendário, às vezes inicia no final de março, às vezes no início de abril, tá? Junho, setembro e novembro. Então, em todos esses meses, a gente tem alunos chegando, tá? E o nosso sistema aqui é assim, a cada 2 meses, finaliza um semestre, vamos dizer assim, é bimestre, né? Então, finaliza um bimestre. A gente aqui chama de semestre, mas tudo bem. Então, terminou 2 meses, aí inicia outro. Então, a gente está sempre com alunos chegando e saindo ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem, a gente dá essa oportunidade, né, para os alunos, porque às vezes, por exemplo, o aluno que termina no Brasil o ensino médio em dezembro, ele vai aplicar para o vestibular, ou às vezes ele não sabe o que ele quer, ou então ele quer fazer uma experiência fora, ou então ele tem aquele período de férias de janeiro e de fevereiro, então ele pode vir fazer um programa de 4 semanas, por exemplo, ou fazer janeiro e fevereiro, né? E aí ele vai iniciar junto com os nossos alunos, porque os alunos que vêm para estudar no período de férias, que depois a gente vai falar melhor, mas ele vai estudar com os nossos alunos de high school. O aluno pode vir fazer, enfim, 4 meses, 6 meses, né, ou mais tempo, mas ele tem essas 5 opções para entrar na nossa escola, tá? As nossas aulas, elas são com um número mais reduzido, tá? De 18 a 20 alunos ali, para ter um melhor rendimento, né? Então, isso também ajuda muito. Nessa relação do preparo para as universidades, eu queria acrescentar também que a gente tem sessões com representantes de universidades e de colleges que vêm na nossa escola para conversar com os nossos alunos. Então, isso é bem legal também, tá? Durante o ano acadêmico, a gente tem essas visitas desses representantes, e aí eles explicam sobre a universidade, sobre os programas oferecidos, sobre os valores, sobre o processo de admissão, os documentos, enfim, é uma sessão específica para os nossos alunos, tá? Além disso, tem uma feira de universidades que ocorre todos os anos aqui em Toronto, então, só de universidades, e a gente leva também os alunos lá, que aí eles têm esse tempo para eles conversarem com todas as universidades lá que estão nessa feira, e tirar as dúvidas em relação, né, aos programas, à aplicação, enfim, também isso é uma outra oportunidade que a gente oferece a eles. A questão ali que tu falou, né, da internacionalização, que a gente é uma escola internacional, então a gente tem alunos de diversas partes do mundo, então o aluno que vem estudar aqui, além, claro, de todo esse preparo que a gente faz com ele para entrar na universidade, ele vai conhecer um pouquinho de cada cultura. Então, imagina tu estudar num lugar que tu vai conhecer um pouquinho da cultura dos países da África, enfim, dos asiáticos, da vida dele, da rotina dele, sabe? Um pouquinho da Índia, da América Latina, né? Da Europa, enfim, tu vai ter um apanhado ali de cultura de todas as partes do mundo, de diferentes partes do mundo mesmo, né? Que às vezes tu não dá muito valor a isso no início, tá? Por quê? Porque, tudo bem, eu nunca vou para lá, ou nem penso em conhecer, né, esses lugares, enfim. Mas tu nunca sabe futuramente onde tu vai trabalhar. Se tu não vai trabalhar daqui a pouco tendo que fazer negociações com pessoas dessas localidades, né, desses países, e aí tu já sabe um pouquinho como é que funciona. Então, assim, sempre pensando no futuro, né? Eu sempre, quando o aluno chega aqui, eu digo, aproveita tudo que tem aqui. Às vezes ele não sabe o que é tudo. Então, eu explico, tu vai ter colegas do Vietnã, tu vai ter colegas do Quênia, tu vai ter colegas da Índia, lá, enfim. Então, aproveita, observa, né? Observa a cultura, observa aquilo que é diferente, porque o diferente é o aprendizado, né? A gente, às vezes, está acostumado com a nossa cultura, a gente é automático, não aprende muita coisa, porque já é da nossa cultura. Então, aprende tudo que tu puder, observa tudo que tu puder, porque um dia pode ser que tu precise disso, dessas informações. E até mesmo para pessoas que daqui a pouco vão
para alguma empresa que daqui a pouco pode te ajudar. Então, a socialização nesse momento é muito importante. Eles não vêm para cá pensando no futuro, mas a gente sabe como é que é o futuro, porque um dia a gente já passou por isso. Então, eu sempre tento colocar na cabecinha deles isso, sabe? Essa ideia de aproveitar o ambiente, aproveitar tudo que a gente oferece a eles. Maravilhoso, Lu. E realmente é isso. Eu falo que o intercâmbio não é para qualquer um. É para uma pessoa que está disposta a ser um cidadão global, a se abrir, a aceitar o novo, aceitar o diferente. E aí a gente sabe que essas pessoas vão sofrer na primeira semana. A primeira semana eu falo que ela não é boa para ninguém. A primeira semana é um choque. É um choque cultural. Um choque cultural. Você sai da sua casa, você deixa as pessoas que você ama para trás. Não é fácil. Gente, mas a partir da segunda semana, você parece que você está vivendo um filme. Depois você entra, o filme vira seu sonho de vida inteira. E assim, a gente entende isso, igual você falou, né? São pessoas com futuro que é assim, é para trabalhar em empresa multinacional. Isso. Sabe? Então, assim, isso. que tem um futuro, porque não é só questão de habilidade. Eu falo que a parte técnica a gente ensina, a gente aprende, não tem problema. O que muda são os valores da pessoa. É a flexibilidade, é a forma de lidar com o outro, a forma de aceitar o mundo, sabe? Essa relação com o mundo é que muda. E eu acho que isso é o mais rico que o intercâmbio pode trazer para uma pessoa. Né? Porque ele não sabe o que ele vai encontrar aqui, Ju. Ele não sabe o que é o intercâmbio, né? O que ele pode tirar proveito. Ele não sabe. Ele sabe que ele vai para outro país. Ele sabe que ele vai praticar inglês. E o intercâmbio não é só praticar inglês. Obviamente que vai praticar e vai praticar muito, mas tem tanta coisa, sabe, que tu pode tirar proveito disso, que tu vai tirar para a vida, que tu vai levar para a vida. Mas naquele momento que ele está fazendo intercâmbio, ele não sabe ainda. Mas depois ele vai lembrar, eu conheci um europeu, um hispano, um francês, eu lembro que fazia isso, que dizia tal coisa, que falava que lá no país deles era assim, era sabe? Então, lá no futuro ele vai lembrar disso. Talvez ele vai ter alguma informação ali que vai ser importante para ele. Mas a gente tem que, assim, quando chega um aluno aqui, eu converso com ele e já começo a colocar na cabecinha dele essas coisas, sabe? Presta atenção em tudo, né? Porque talvez naquele momento não faça sentido para ele, mas lá no futuro vai fazer. Exatamente. Lu, a gente já vai caminhando para o final. Eu queria saber se você quer deixar uma mensagem aí para os alunos, para as pessoas que estão assistindo a gente, que têm vontade de fazer high school aí no Great Lake. Ju, eu digo assim, o intercâmbio é a melhor coisa da vida. É uma experiência inesquecível. É uma experiência que tu vai sempre recordar com boas memórias. É divertida, porque tem muitas coisas assim que tu às vezes aprende pelo erro, inclusive no inglês, né? Que às vezes tu chega aqui falando uma coisa e aí tu vê que essa expressão, aqui eles usam uma outra expressão, então, e isso tu vai memorizar. Enfim, tanta coisa que tu vê diferente, mas um ponto assim principal que eu acho que o intercâmbio oferece ao aluno é a independência, né? E isso vale não só para os alunos, para os pais também. Eu tenho certeza que muitos pais até hoje têm que acordar os seus filhos para ir para a escola, né? Eu tenho certeza que muitos pais preparam a roupa para o aluno usar, manda tomar banho, chama para comer. Então, pequenas coisinhas que a partir do intercâmbio ele vai fazer tudo sozinho. Ele tem que administrar o tempo dele, ele tem que pensar, ele tem que escolher a roupa dele. Claro que na escola se usa o uniforme, mas quando ele não está na aula, quando ele não vai para a aula, que ele está com tempo livre, ele tem que pensar que roupa que ele vai ir. Se ele vai se ele programou de ir num parque, de jogar futebol, de ir na piscina, ele tem que estar no horário, ele tem que escolher a roupa, ele tem que cumprir com aquilo que ele está falando. E ele vai se sentir o responsável. E a gente aqui na escola, a gente dá atividades para os alunos também. Uma coisa que eu queria falar, que eu não falei, mas eu vou falar agora porque isso é muito importante, e aqui é muito valorizado o trabalho voluntário. Tá? Cada ano do ensino médio tem que fazer 10 horas de trabalho voluntário. Então, horas comunitárias aqui é super bem valorizado. Então, a escola mesmo tem instituições que mandam e-mails, enfim, informações para a nossa escola dizendo os trabalhos que eles têm para adolescentes, a gente divulga isso entre eles. A escola também, por exemplo, quando a gente vai fazer celebração de alguma data especial, né, como Natal, como Páscoa, como Halloween, enfim, a gente chama alunos para nos ajudar na organização. Quando tem aluno novo chegando, a gente chama alunos que já estão estudando aqui para fazer o tour em volta da escola, para mostrar para os alunos, né, o que eles vão encontrar aqui. Então, isso também a gente dá como hora comunitária. A gente coloca eles em algumas atividades para eles se sentirem responsáveis, né, responsáveis por alguma coisa que é importante. Então, eles aprendem já a ter uma certa autonomia. E eles aprendem a lidar com dinheiro também, né? Porque os pais mandam o dinheiro, mas o que eles vão fazer com o dinheiro aqui é eles que decidem se eles vão almoçar fora, se eles vão guardar esse dinheiro para comprar uma roupa, enfim. Então, tem muita coisa por trás do só aprender inglês, do só praticar inglês. A questão da independência, para mim, é aquilo que mais brilha os olhinhos dos pais, porque quando eles ficam sabendo, mas eles lavam a roupa sozinhos? Sim.
tem uma máquina, a gente vai ali e diz, ó, funciona assim. Ele vai lavar a roupa dele, ele vai administrar a roupa dele, né? Então, são coisinhas pequenas que faz muita diferença. Então, acho que isso é um ponto muito importante para quem vem fazer intercâmbio, e toda essa autonomia vai dar para ele um sentimento de liderança também, né? Do eu posso, eu consigo. Então, isso é importante para um adolescente, né? Quando ele vê que ele pode sim ser responsável por algo, por uma atividade, que ele pode sim decidir o que ele vai fazer. Então, ele se sente também. Isso é muito importante para o futuro também, até para se sentir apto a procurar um trabalho, conseguir um trabalho, né? Enfim. Exatamente, autoestima, né? Isso melhora muito a autoestima. Você saber que você é responsável pela sua vida, pelas suas coisas, né? Isso te dá um poder, uma autonomia, né? Exato, Então, isso é muito importante. Lu, foi incrível compartilhar esse momento com você. Muito obrigada pelo bate-papo, muito obrigada pelos esclarecimentos. E, gente, desde 2016, a Colin Viagens tem se dedicado a proporcionar momentos inesquecíveis para seus clientes por meio dos programas de intercâmbio e viagens de turismo. Convido você a visitar o nosso site e conhecer tudo que temos para te oferecer. Obrigada, Lu. Até a próxima. Imagina, obrigada. Fiquei super feliz.